Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje nós estamos num clima terapêutico aqui. Eu estou recebendo a Elis Sarlo, muito obrigada, terapeuta sistêmica. Seja bem-vinda, Elis. Obrigada, Ju. Elis, a terapia sistêmica, para mim, é um termo novo. Eu gostaria que você iniciasse falando para a gente sobre isso. A terapia sistêmica, ela abrange o todo. Então, a gente consegue olhar todo o sistema da pessoa, do cliente, paciente, como a família, filhos, integrando todas as questões que aquela pessoa traz, né? A gente olha o indivíduo único, mas ele tem um sistema atrás dele. Eu costumo falar dentro da minha terapia que eu trabalho corpo, mente e espírito. Essa tríade, que é sistêmica. Sem o corpo, a gente não se locomove aqui e ele manifesta muitas coisas. A mente que cria tudo e descria. E o espírito, que é essa conexão com o espiritual, não religioso. Espiritual, que vai além dos dogmas da religião, né? A gente se conectar com algo interno, algo maior. Então, basicamente isso. Muito legal. Então, é abrangente como um todo na vida do ser humano, né? E quando fala sobre terapia, me vem aquela questão do pessoal mais antigo, que tem aquele preconceito com terapia, que terapia é para quem realmente tá doente, não é? Louco. Tá doido. A quem não tá, né? Ou quem não... Então, e não é bem assim, não é? Qual que é a sua visão sobre isso? O que eu percebo, né? E por que eu me tornei terapeuta, que eu acho que é muito legal eu trazer isso. Uhum. Quando meu pai faleceu, que é uma coisa que a gente até vai falar hoje, eu fui procurar terapia. E era um tipo de terapia muito tradicional, muito engessado. E eu não me sentia acolhida ali. Eu não queria expor o que eu estava sentindo. Aí, ao longo desse processo, já tem 20 anos que meu pai faleceu, eu fui fazendo um compilado das coisas que eu fui vivenciando até eu entender que existia a oportunidade e a possibilidade de eu curar aquele luto que estava se manifestando fora da minha vida com uma terapia muito mais leve. Então, hoje, quando eu recebo alguém, eu não vou invadir a privacidade dessa pessoa. Eu vou deixar que ela abra a porta e que eu possa acessar no tempo dela. E, óbvio, cada um tem um tempo, né? Sim. E esse respeito... eu faço terapia há alguns anos já. É algo que me ajuda em todas as áreas da minha vida, de uma maneira assim, que eu nunca imaginei que pudesse ser tão bom assim. E essa questão de não ser agressivo ao ponto da gente se sentir incomodado e abandonar, né, esse processo é essencial para que a gente consiga progredir dentro do processo, não é? Exatamente. Quando a gente estava falando sobre as pessoas terem preconceito, é exatamente isso. Na verdade, talvez não seja nenhum preconceito, né? Seja um medo de acessar aquela dor. O que acontece? Como eu não trabalho engessada, eu trabalho muito com a metafísica, né? Com essa parte que vai dentro do inconsciente, do subconsciente. As pessoas ficam com muito medo. Por exemplo, a hipnose, as pessoas têm receio de, vai me hipnotizar e eu vou falar... Não existe isso. Sim. É que eu vejo também que nos anos 90, nos 2000, teve um boom da hipnose num sentido caricata da coisa, num sentido... a pessoa vai ficar alucinada. De espetáculo, né? Come cebola, não é? Faz assim que... Não, a pessoa... E a hipnose não é isso, e não nada é disso. Pra isso, não é? Não. A gente acessa camadas muito profundas. Quando você entra em transe, e isso é muito legal dentro do trabalho que eu faço, terapêutico, a pessoa ela vai para uma camada muito profunda do inconsciente. Ali estão imagens e todo um contexto que eu vou guiando a pessoa para que ela acesse aquela dor. Eu costumo dizer que é uma faxina mental. Por quê? Quando você está lá no seu guarda-roupa olhando as roupas antigas, você vai falar, nossa, essa blusa aqui é de 10 anos atrás. Às vezes não está na moda, às vezes ela não te serve, às vezes não tem nada a ver com você. Quando você tira, não dá uma sensação, cara, que bom que eu me libertei disso. Na verdade, você está se libertando de uma Juliana lá do passado que não tem mais nada a ver com essa Juliana de hoje. É isso que a gente faz dentro da mente. O nosso cérebro, ele fica muito agarrado com algumas coisas. Então, quando eu pergunto para você,
paciente, o que você quer falar hoje? Você faz assim, ai, eu não quero falar da minha mãe. Ai, eu não quero falar dos meus filhos. E aí eu fico te incomodando com esse assunto, você vai começar a fugir de mim. Então, eu deixo você trazer livremente. E quando a gente faz o processo, que a gente vai para essa parte relaxante, né? O seu cérebro vai trazendo imagens. E aí eu consigo acessar. E eu costumo falar que a pessoa que deita naquela cadeira, a hora que ela volta, ela não volta a mesma. Não volta, e não volta mesmo. Então, isso me despertou para eu trabalhar os meus relacionamentos, os relacionamentos familiares e o principal, comigo, né? Sim. Porque sempre é aqui dentro. O caminho da saída é para dentro, né? Eu adorei isso, o caminho da saída é para dentro. O caminho da saída é para dentro, não é para fora. Não. E sabe uma coisa que eu fiquei aqui pensando, que pode ser uma dúvida também dos pacientes? Como é um processo terapêutico tradicional, que acaba sendo um pouco mais invasivo, vamos dizer assim, né? No sentido de agressivo pra gente. Para algumas pessoas pessoas. É tranquilo. Tem gente que acaba sendo mais sensível, Sim. né? Gente que gosta de uma coisa mais leve. Qual que é a diferença entre essa terapia mais tradicional e a terapia que você aplica hoje, a terapia sistêmica? Quando eu criei esse método de tríade, né? Corpo, mente, espírito, foi para realmente acessar e ser mais humano possível. Então, o que eu percebia comigo? Que era uma coisa muito fria. Eu ficava muito distante do terapeuta, muito distante. E eu me sentia muito invadida. Então, às vezes eu chegava lá, o que você quer falar hoje? Às vezes eu não queria falar nada, né? E o que eu pego? Eu atendo homens e mulheres. Às vezes a pessoa está destruída. Eu trago um pouco de alegria. Então, às vezes eu levanto, abraço a pessoa, a gente comemora, ela vai chorar. A intenção, a ideia é que ela reflita sobre aquele processo que ela está vivendo. Então, eu lanço a pergunta, ela se questiona, ou ela vai levar para ela, mas o direcionamento. Tanto que na análise você só fala, né? O processo você vai falando e você vai se escutando. Eu trago muito esse ping-pong. Pessoa, eu rebato, aí ela traz de novo, ou eu trago e ela pensa. Quando vai para o processo interno, que a gente faz o relaxamento mental, nós fazemos sugestões. E o seu cérebro, ele entende. O seu subconsciente, ele acata essa sugestão. Quando ele acata a sugestão, ele modifica. Então, quanto mais a gente vai dando essa mesma sugestão, mais ele vai modificando. Então, é como se fosse um exercício que essa pessoa faz junto com você. Exercício mental. Junto à terapia, aliado à análise. Hoje, eu tenho 1 hora, né? Os 50 minutos, que é o tradicional. E eu também coloco 1h20 de tratamento. E eu fiquei espantada, porque as pessoas são poucos. Homens normalmente fazem 1 hora. Tá. Mas as mulheres, e tem semanalmente pessoas que fazem 1h30, 1h20. Você vai falar, nossa, mas tem conteúdo? Tem, porque daí eu uso meia hora, 20 minutos, para eu acessar esse inconsciente, esse subconsciente. E aí faz aquela reprogramação. Algumas pessoas dormem e não importa, porque eu estou falando com o seu inconsciente. O nosso inconsciente, ele está observando tudo aqui. O microfone, tudo. E aí ele está fazendo registro. Cheiro. Por isso que falam, não briga perto das crianças, não deixa a televisão ligada, porque ela está dormindo, mas ela está acordada. O inconsciente dela está captando. E aí a gente vem com muitas informações da nossa infância. Então, quando eu acesso, eu vou acessar a criança ferida, eu vou acessar o adolescente. Todo esse processo vai vindo à tona. E eu não preciso que você fale isso para mim acordada. Talvez você não queira falar, talvez você não lembre. Mas, normalmente, a gente acessa isso dentro dessa imaginação dirigida que o Jung colocava, né? Dentro dessa reprogramação mental, dessa faxina, né, mental. Que bacana isso. Eu fiquei imaginando esse processo enquanto você falava. Imagens criadas com sucesso. Você tem que ir lá um dia para você sentir. Pois me interessei. Muito bacana isso. Porque eu que faço terapia, já tenho essa experiência, faz muito sentido. Às vezes, eu vou à terapia, no caminho eu fico pensando, hoje eu não pensei o que eu vou falar. O que eu vou falar hoje? E aí, eu solto. Quando eu solto, flui. Isso. Mas tem dia que eu tô mais tensa, e aí
não sei o que eu vou falar. E esse exercício de relaxamento pode realmente ser um apoio para que isso flua, né? E o que está realmente lá embaixo, no inconsciente, que não está acessível, vem à tona de uma maneira mais fluida, sem ser agressivo. Sem, acho que talvez entrar na sua intimidade. Você às vezes não quer me trazer. E sabe o que é mais engraçado? Esses dias eu recebi uma pessoa, e eu não vou falar nomes para não comprometer, mas foi muito interessante, porque talvez essa pessoa, eu acho que ela veio me analisar. Tá. Que é uma coisa assim, se eu estou tratando você, eu não vou tratar seu marido. Não, eu não trabalho dessa forma, porque, obviamente, você vai trazer questões do seu relacionamento, mas é o seu olhar perante o seu marido. E o seu marido tem um outro olhar. E aí, vocês dois têm um olhar diferente para o nós. Então, meu companheiro olha para o casamento de uma forma e eu olho para o casamento de outra forma. A gente precisa se encontrar no nós e entender esse casamento. E essa pessoa veio e falou assim, eu achei meio estranho esse negócio. Você atende amigas, irmãos... E aí a gente começou a conversar e foi conversando e falou assim, para mim isso aqui está sendo só um bate-papo informal. Eu falei, é? Então tá bom. Aí ele deitou a cadeira e eu fui, né, entrando até onde ele foi me permitindo. Quando ele voltou assim, com o olho cheio de lágrima. E aí eu perguntei para ele assim, eu falei, esse abraço que você foi dar na sua mãe, que não fluiu, é seu para ela ou dela para você? E a gente não tinha falado da mãe dele. Aí eu entendi que a questão dele era... Me arrepia toda. Era muito na infância, que tinha essa questão com a mãe. E todo mundo tem questão com mãe e pai. Vamos desmistificar que... Não, são seres humanos, erram e tá tudo bem. O importante é a gente ressignificar dentro. E aí eu falei assim, bom, mas você veio aqui nessa conversa informal, né? Eu espero você, então, entrar em contato. Ele falou, mas eu vim aqui para começo, meio e fim. Eu falei, gosto assim. Já gostou. Mudou já no meio da sessão. Mudou tudo. Porque eu acho que ele percebeu que eu não tô querendo saber o que você vai achar da sua amiga. Você veio falar sobre você. O outro, eu costumo dizer que assim, o personagem é o mesmo, mudam as pessoas, né? Você vai trazer aquele personagem, ele está fazendo aquele papel, aí vai mudar a pessoa, mas o personagem é o mesmo. O ciclo acaba sendo o mesmo. Enquanto a gente não ressignifica, continua acontecendo a mesma coisa. Só muda a pessoa, a situação, mas acaba sendo a mesma, Exatamente. né? Relacionar-se é muito complexo. Então, nunca é sobre o outro. A saída é para dentro. Então, às vezes, a gente se relaciona com o nosso parceiro e eu atendo isso muito. As mulheres costumam reclamar muito dos maridos. Aí, a gente pensa assim, são pessoas completamente diferentes. Vêm de família diferente, clãs diferentes, homens diferentes biologicamente das mulheres. E aí, pode mudar, pode ser o João, o José, o Pedro. Se você não curar, vai se repetir. E isso eu posso falar porque aconteceu muito comigo. Eu era muito insegura e eu achava que eu era só ciumenta. Mas não era. Que foi aí que eu falei, não, isso precisa acabar. Porque um sentimento, uma emoção que a gente tem ali, tem muita coisa por trás, né? Quando eu comecei a fazer a terapia, eu achava assim, bom, eu vou encontrar o motivo de eu me comportar assim. E não é o motivo, são vários motivos que me construíram para eu chegar até aquele ponto daquela maneira. Exatamente. E uma outra coisa interessante também que eu me lembrei aqui, o meu esposo uma vez falou assim, tá, mas você vai para terapia para falar de mim? Que eu contei para ele, né, uma situação que eu falei para terapeuta, sim. Aí ele falou, mas você vai para falar de mim? Eu falei, não, quando eu falo de você, eu tô falando sobre mim. Exatamente. Isso é até bíblico, né? Sim, está escrito em muitos lugares. Na Bíblia é o principal. Sim. Mas é um fato que a gente só consegue assimilar quando a gente passa por um processo de busca. Busca interna. Você falou exatamente isso. A pessoa não está indo falar da amiga. Ela não está indo falar da mãe, do irmão. Ela está falando dela. O tempo todo é dela. Sim. Ela usa os personagens para demonstrar as fragilidades. Às vezes são os amigos, às vezes é a mãe, às vezes é o pai. A parte
paterna e materna são fundamentais. Se constrói, né? A gente se constrói muito. E aí a gente vai analisando. Mas quando a gente vai se relacionar com os outros fora de casa, a gente se comporta como a gente se comportava dentro de casa. E como que essa base de relacionamento entre pais e filhos, ela impacta na vida adulta, nos outros relacionamentos? Ela se ramifica, né? Muito. Como você está falando. Essa relação pai e filho, mãe e filho, como que é trabalhado dentro da sua terapia? Quando a pessoa vem, nunca ela quer falar sobre a mãe e o pai, né? Nunca. É porque ela já vem falando que é o trabalho, ou que é o marido ou a esposa, tá? Só que daí a gente vai começar a fazer um caminho contrário no tempo da pessoa. E o que acontece? Hoje, os homens, os pais, eles estão muito mais abertos para fazer o trabalho dentro de casa, com os filhos. E dentro das constelações, o pai é o mundo fora. A mãe é o mundo interno, o mundo das emoções. Então, a criança passa aquele setênio com a mãe, fazendo todo aquele trabalho do que são as emoções, de como ela se enxerga, fica embaixo da saia da mãe. Então, é uma construção muito emocional. Quando ela vai para o pai, 7, 8 anos, é aquele movimento que a criança está falando: mãe, quero dormir na casa do amiguinho, quer brincar na rua. Você está vendo que está indo para o mundo. E o pai é o mundo real. O pai é esse mundo real que te ajuda a entender o seu corpo. Não o pai só físico, mas eu costumo fazer uma analogia que é assim: a criança cai de bicicleta. Aí a mãe já fica desesperada. Ai, meu Deus. O pai fala: levanta, não chora, que segue a vida. É isso. O pai é isso, essa coragem. Então, muitas de nós não tiveram... Se a gente for olhar, quantas tinham o pai dentro de casa? Sim. A maioria trabalha. E a mãe que ficava, e aí a mãe super mega protegia esse filho, essa filha, ou o contrário, né? Super protegia o menino, e a menina ela já ia fazendo as coisas, e a gente tem uma construção de mulheres heroínas hoje. Fato. Mega sobrecarregadas, exaustas fisicamente e emocionalmente, e homens, e você vê isso dentro do processo terapêutico, os homens muito abalados emocionalmente. Aí é engraçado, porque elas chegam assim: nossa, os homens não querem se relacionar. E os homens, eles dizem a mesma coisa. As mulheres não querem se relacionar. Então, todo mundo quer, mas ninguém quer. Por quê? Qual é a primeira relação que foi abalada na nossa infância? Com quem? Então, a gente olha para isso, e hoje a gente vê o movimento dos pais participando. E já existe um estudo que as crianças que têm o pai participativo, elas vão melhor na escola. Elas se desenvolvem, assim, fantasticamente. Por quê? Porque o pai permite que você vá. Ele te dá aquele empurrãozinho. E a mãe ela te segura um pouco, porque é o instinto. É o instinto. O ideal é o equilíbrio, né? Entre o pai e a mãe, pelo que você está me falando. Sim, o equilíbrio em tudo, né? É uma terceira lei da constelação. O equilíbrio entre o dar e o receber. E dentro da família, seria muito bom que fosse, né? A mãe no papel dela e o pai no papel dele, mesmo que seja invertido. Seja a mulher fazendo o papel paterno e o pai fazendo o papel... Alguém tem que fazer o papel para a criança. Então, ainda que não seja realmente a figura paterna, mas se alguém fizer esse papel de uma maneira... não sei se correta é a palavra, de uma maneira... construtiva, vamos colocar assim. Isso. Pode ser uma avó, pode ser um vô, pode ser uma pessoa do mesmo gênero. O importante é ela fazer o papel que conduz você a ter coragem, você caminhar, você soltar, aquele empurrão. E alguém vai fazer o papel também do cuidar. A mãe é o que nutre. Numa outra analogia, a mulher é o vaso. O homem é a terra. Então, sem o vaso, você não vai... Tem que ter o recipiente. E a mulher acolhe. Ela tá ali. E o homem, ele preenche. O homem é a semente. O homem, ele dá a semente. Isso biologicamente falando. Sim. Então, é uma construção. E aonde é fecundado isso? Dentro de um vaso, né? É bonito, assim, a gente for pensar, é bem profundo, mas é a realidade. E essa construção não é feita. Então, a mulher acolhe e o homem, ele faz aquilo nascer. Eu sou mãe, né? Eu tenho um filho de 7 anos, menino. Tá indo pro pai. Já tá passando por essa fase, eu tava imaginando isso agora enquanto você estava falando. E
o quanto é desafiador, né, essa questão da gente se trabalhar, porque o mundo não para pra gente maternar, não é? A vida não para. Até para paternar também, né? Os homens também têm todas as suas tarefas e tem os nossos outros relacionamentos. Exatamente. E quão desafiador é isso? A gente dar conta de todos os pratos, equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo. E, eventualmente, algum prato se desequilibra e aí a gente vai, busca esse prato. Então, eu vejo que, pelo que você está dizendo, a terapia, ela traz esse apoio para a gente não caminhar sozinho por esse trajeto. Eu atendo muitas mães, mas muitas. E assim, vamos colocar de 0 a 10, 9 falam, eu não gosto de ser mãe. Não é que ela não gosta do filho, ela ama o filho de paixão, mas a função materna é desafiadora. Agora, se a gente for olhar para trás, a gente fala, minha mãe. Cara, já era desafiador antes. Aliás, devia ser muito pior. Sim. Se a gente for olhar, eu acho que meu pai nunca me trocou. Porque nunca ele estava em casa. Hoje, os pais dão banho, saem com a mochilinha, vão passear, conversam com o filho. E imagina, essas mulheres ainda falam, Elis, é muito desafiador ser mãe. Por quê? Eu não posso errar. A culpa ainda é da mãe se o filho não vai bem na escola. Não tem culpados. Então, a mulher ainda carrega uma mochila muito pesada. Se aquela criança não vai bem, a culpa é dela. Ainda existe isso de maneiras implícitas, de maneiras explícitas. E eu vejo também que essa construção família, ela acontece de uma maneira muito desamparada, né? No sentido de, antigamente, por exemplo, não tinha um podcast. Não, ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre isso. E a pessoa não tinha acesso à informação com tanta facilidade. Hoje, se meu filho fala pra mim, mamãe, o que é tal coisa? E eu não sei, eu vou buscar no Google e eu resolvo o assunto. Como explicar para uma criança como nascem os bebês. E eu vou pesquisar e eu vou conseguir responder pra ele de uma maneira que ele consiga entender. Não, você tem acesso ao seu filho, né? Ele tem acesso a você. Antigamente não existia. Não, assim, nós duas, acho que a gente tem a idade próxima, a gente até tinha acesso, mas a sua mãe tinha tanto acesso ao pai e à mãe dela? A minha mãe não tinha. Não. Era um relacionamento distante. E aí, pensa comigo, criamos relacionamentos distantes. Se a gente não tem esse relacionamento com os nossos pais, porque assim, Ju, a mulher, ela vai se relacionar com um homem parecido com o que ela vê na casa dela. Então, se você está acostumada a ver o seu pai gritar com a sua mãe, você vai achar que aquilo é super normal. Porque se sua mãe, ela também não reagia ou tem muita briga, você vai para um relacionamento que tem muita briga, porque é aquilo que você aprendeu. E, infelizmente, é assim. E é inconsciente isso. Totalmente. Quando você entra num relacionamento saudável, eu escuto exatamente isso também. Elis, mas, nossa, ele está me tratando tão bem, eu nunca passei por isso. E aí eu falo, pega que é teu, vai! E a pessoa fica com muito medo. Muito medo, porque ela fala, nossa, ele tá me tratando bem. Ele tá sendo cavalheiro, ele tá sendo gentil. Quando é que vai acontecer alguma coisa ruim? Quando é que vai... Exatamente isso, Ju. Quando é que vai acontecer alguma coisa ruim? Aí eu falo, mas, você não merece? Você não merece que seja muito bom? Porque você também... Você tá aqui há 2 anos comigo trabalhando isso. Você não merece que seja bom? Ela, ai, que medo. Elas têm medo. E os homens também têm medo, né? E é muito legal você falar sobre isso, sobre os homens, né? Eu vejo muito falar sobre as mulheres, sobre esse empoderamento feminino, sobre colocar a gente como heroína. Sim, nós somos em vários aspectos, mas eu vejo também que os homens acabam sendo deixados de lado, muitas vezes. E isso também não é legal, porque gera um desequilíbrio. Com certeza. A gente está vendo hoje muito na internet... feminista e machista, sabe? Aquela briga red pill, que é não sei o quê. E só que no dia a dia, eles estão muito machucados, tanto quanto a gente. No movimento, por exemplo, da própria benção do útero, eu trabalho com a inclusão. Tanto que meu marido participa. Ele participa. No começo ele não participava, porque eu já ministro a benção do útero tem 8 anos. Antes ele... não, que isso aqui, que outro, não tem útero. Mas veio de um. Você veio de um útero. Só isso. E o útero, ele fala sobre a criação.
ele dá poder à vida. Então, tudo está registrado aí dentro. Absolutamente tudo. E esses registros também estão... O homem veio de uma mulher, e a mãe dele veio de uma mulher, e o pai dele veio de uma mulher, e assim vai. Quando a gente inclui os homens, eles são minorias ainda. Mas as mulheres, elas fazem assim, tem um homem aqui. E eles estão só buscando o processo deles. Eu acredito muito que a gente precisa se concentrar para lembrar que os homens também precisam de cuidados, também estão machucados. E interessante porque esse movimento que é feminino, da bênção do útero, ter os homens por ali. E para quem nunca vivenciou, o que é a bênção do útero? A Miranda, por que os homens participam? Isso é muito legal, né? A Miranda Gray, ela é a criadora desse movimento. Ela trabalha com... A bênção do útero esse ano fez 13 anos. Então, é um movimento já antigo. E o que é legal? Ela começou a perceber o ciclo feminino, que ela era ilustradora, ela é ainda, e ela percebia que tinha dia que ela não estava muito criativa. Então, ela foi estudar, né, todo o processo interno. E ela fez uma busca por várias civilizações. Então, ela foi para a África, ela foi para a Índia, e ela foi conhecer esse feminino em outros lugares. Quando ela percebeu que as mulheres ficavam reclusas na menstruação. Por quê? A gente menstrua. O pré-menstrual é muito desafiador. Muitas mulheres falam, não, vou tomar um anticoncepcional e está tudo certo. O que acontece com o anticoncepcional? Ele deixa você linear. Você não sente, você não menstrua de verdade. E a mulher, ela vai do céu ao inferno em segundos. Porque é uma loucura. Às vezes você está chorando, às vezes você está com vontade de comer. Então, a gente mesmo não se entende. Quando ela foi criar a benção do útero, ela falou, não, acho que as mulheres precisam ficar mais unidas. E elas começaram a mudar. Por quê? Elas começaram a entrar em contato com essa energia de criação interna. E, Ju, olha, eu tô nisso há 8 anos. É muita mudança. Você fala, nossa, mas muita. Tem mulheres que eram muito reativas, que hoje casaram, têm filho. Tem gente que nunca pôde ter filho, agora tem. Porque você faz as pazes com o feminino. O feminino, ele inclui. E aí os homens começaram a perguntar. Tá, e não tem para homem? Porque os maridos queriam entender o que estava acontecendo com aquelas esposas. O que elas vão fazer nessa bênção do útero? E aí ela fez o gift, que era o presente masculino. Os homens, eles se tornam guardiões das mulheres. Então, é uma meditação preparada para os homens. E é muito bonito, porque assim, realmente o homem seria o guardião, né? Ele fica protegendo. Então, ela falou, ó, você tem mãe, você tem filha, você tem esposa, irmã, você é o guardião. E aí ela começou a desenvolver o presente. Aí hoje participa homens, mulheres. Que bonito. É um movimento mundial. E foi o que eu te disse, o feminino, ele inclui. Ele não exclui. Ele é o vaso. Naturalmente, ele é inclusivo. Naturalmente. Mas o que a gente percebe? Dentro do feminino, você é ferida. E dentro do feminino, você é curada. Por quê? Você deve conhecer vários relatos. Por exemplo, um abuso. A menina conta para a mãe não cuida dela. Aí ela já tem o próprio ferimento, o rasgo inicial ali. Que a mãe fala, a culpa foi sua. Por que você está assim? Ou ela finge que ela não ouviu. E isso é muito grave. Porque vem o abandono, vem vários sentimentos. Então, dentro do feminino, você é ferida. A gente vê também disputa de amigas na adolescência. Aí eu sou mais bonita. Não, dentro do feminino você é ferida. Porque é uma construção da sociedade, né? E a gente está trabalhando o contrário. Dentro do feminino você é curada. Fantástico, profundo, não é? E é algo que não é óbvio pra gente dentro do costume que a gente é criado, por exemplo, na escola, em casa. Vou voltar a falar, né, sobre os nossos pais que não tinham esse acesso todo que nós temos hoje à informação. Então, isso acaba sendo novo. Sendo novo. Só que é antigo, desde que nós somos. Exatamente, não é? Porque isso foi se perdendo, né? Foi. Isso A informação foi dissipando ao longo do tempo. A construção. A mulher passou a ter uma função, talvez,
que ela também se perdeu, não só a mulher, mas o homem também se perdeu. E eu costumo colocar assim, mulheres criam homens também. Que tipo de homem você está criando para o mundo? Porque eu estou pensando só na minha criação. Meu irmão não lavava a louça. Depois ele começou a lavar porque eu ficava louca. Mas eu escuto isso ainda hoje. Ah, não, minha filha lava melhor. Não, põe ele lavar. Não tem problema nisso. Só que a gente vê na rede social as pessoas falando, não, o homem não pode lavar a louça. Gente, mas ele mora naquela casa. A casa é dele, a louça é dele. Sim. Existe uma diferença entre virtude e habilidade. A habilidade ela pode ser construída. Então, o homem ele não lava a louça porque ele não treinou. Se ele for treinado, assim como nós mulheres também somos, treinadas ao longo do tempo pelas nossas mães, muito provavelmente, na maioria dos casos, ele também vai conseguir. Mas você vê hoje quanto chefe de cozinha? Homem. Pois é e eles lindo. E muitos gostam também de cuidar da casa, mas eles não tinham a propriedade da casa. Uhum. A casa é sua. A casa não é da mulher. A casa é do nós. É da nossa família. Então, as crianças têm os deveres, o homem tem o dever, a mulher tem... Porque todo mundo trabalha, né? Sim, sim. E é interessante isso, né? Nós podemos trabalhar, mas a casa é só nossa. Então, não é? Não é, né? Não faz sentido. Então, se nós também podemos trabalhar fora de casa, os homens também podem e devem trabalhar dentro de casa, assim como nós. Porque a casa é nós nossa. Habitamos lá. A casa é nossa. A casa não é autolimpante. Ainda. Será que seria uma boa? Seria. Limpou. Mas não traria essa oportunidade de fazer essa reflexão tão profunda que um simples prato pode trazer. Porque você sabe que essa é uma grande reclamação. Porque não é só o prato. O prato é o estupim. É a última gota do copo que transborda. Tem muitas outras construções que o homem não é perceptivo. Mas ele não foi educado para ser. Ele não foi educado para ser. Então, você é mãe de menino. Ele vai, se você fala, olha, a mamãe tá triste, mas não é com você, e ele perceber, quando ele for se relacionar, ele vai falar assim, eu lembro dessa informação, a minha mamãe ficou triste, então a minha namorada tá triste, não é comigo, mas eu consigo acessar, eu consigo compreender que ela tá triste. Não fingir que não tá vendo. Porque normalmente era assim, né? Não existia, talvez... ferramentas para conseguir lidar com aquilo internamente, e aí uma criança tá ali e você imagina, ela não vai entender, então eu não vou falar nada. Não vou falar nada, é isso. Mas ela tá entendendo, né? Ela tá, mas a gente, né, acaba não sabendo fazer essa condução de fala para ela, conta, não precisa dar detalhes. Não precisa dar detalhes, mas e pontua, não é você. Não é com você, porque daí é aquilo que a gente estava falando agora. A criança pensa, nossa, minha mãe tá triste, sou eu. Eu sou um problema. E não é verdade. E aí vem a questão da maternidade, né? Olha como é difícil você ensinar um outro ser humano de que ele não precisa carregar uma culpa. E aí, anos de terapia. Por quê? Você tá entendendo, nossa, mas eu sempre achei que minha mãe não me amava. Não tinha nada a ver com você. Me fez lembrar de uma situação, inclusive, que eu vivi com meu filho há poucos dias. Meus pais moram aqui perto, e aí eu fui ajudá-los a organizar umas coisas antigas que estavam guardadas há muitos anos. Já fazendo a faxina. Uma faxina, mas foi uma faxina mental também. Eu sei. Foi a vida incrível. É simbólica. Foi muito simbólico para eles e para mim. Eu cheguei em casa com uma sensação assim... Gente, o tempo passa tão rápido. Super. As coisas, elas se vão e as memórias bonitas, elas ficam. E também no sentido de olhar para os meus pais como indivíduos, de olha que bacana tudo que eles já viveram, olhando para fotos, sabe? Porque você está fazendo você está indo lá atrás, na raiz da sua árvore. E aí a minha mãe me falou uma coisa que me tocou muito, que foi... Eu só me lembrei desse momento por ter olhado essa foto, porque eu nem me lembrava mais que um dia eu fui assim. Ela foi lá para um outro lugar, né? Foi. Então, assim... E daí, daqui a pouco, você tá vendo suas também. Fotos e seu filho vai falar para você, nossa, a gente Então, foi tão lindo aquilo. E eu cheguei na minha casa e aí eu senti vontade de chorar. Porque aquilo mexeu muito comigo. Você foi lá na limpeza mental que a gente estava falando. Só que, qual a imagem que veio?
você acessou a memória através de uma imagem fotográfica. Você lembrou, mas aonde estava essa imagem? Aonde estava essa história? Estava guardada no seu inconsciente. E às vezes você estava ouvindo uma música que você, sei lá, vinha uma emoção, você falava, nossa, olha, minha infância. E aí você fez, nossa, poxa, minha mãe já foi... Minha mãe é uma mulher, né? Isso. Ela não é só minha mãe. Ela é um indivíduo também. Às vezes a gente esquece no meio do caminho. E aí o meu filho me viu chorando. E já disse, ele tem 7 aninhos. E aí ele falou assim, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Aí eu não conseguia falar, porque eu não queria chorar mais ainda. Porque me veio uma coisa doida, assim. E aí o meu esposo estava perto, ele falou assim, conta para ele. É isso. E aí eu, tá, calma, deixa eu respirar então. Aí eu, olha, filho, a mamãe tá triste, né? Eu tô emocionada de ver que o tempo passa. Você tem que explicar, e ele não sabe o que é o tempo. Não. E aí eu vi que ele não tava entendendo, eu falei, a mamãe vai ficar velhinha um dia. E isso mexeu comigo, porque às vezes a gente esquece, filho. Você já pensou que um dia você vai crescer, vai virar adulto? Porque não sabe nem quanto custa o brinquedo dele, né? Ainda não tem essa noção, mas eu achei importante falar de uma maneira mais simplista para que ele pudesse entender que eu estava emocionada com aquilo e tudo bem. Você viu que você fez uma cura, né? Você fez uma baita... É uma constelação familiar. Foi. Foi um processo, assim, fantástico. Você pode ter certeza que veio na hora certa, porque eu costumo falar isso, que a vida, ela é simbólica. Ela conversa com você o tempo todo. Ju, quando as coisas não dão certo, não é pra gente fazer. Ai, marcou? Não. Ai, não tem horário? Não tem horário. Não é pra você ir. E aí você vai e dá errado. Sim. Então... Tá, você foi na casa da sua mãe, aconteceu todo o movimento, você precisava curar uma coisa sua com eles e trazer pro seu filho. E ele entender, não sei do que minha mãe tá falando, mas ela falou alguma coisa. Ele vai entender, ele vai lembrar disso. Mas acho que só esse sentimento de ela tá chorando e não é culpa minha. Eu senti isso, porque ele ficou meio tenso, ele falou, o que tá acontecendo? Que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada? Não era com ele. E não é com ele. Porque a gente chora, por exemplo, num filme, eu vejo que chama a atenção dele. Nossa, ela tá chorando. Será que ela se machucou? Será que tá doendo? Será que tá doendo alguma coisa? Então, me tocou muito isso que você falou sobre a criança. Explicar para ela o que tá acontecendo em cada momento. E ela precisa saber. Lógico que ela não vai saber, como você trouxe. Simplista. Não precisa ser um negócio... Não tem palavra, né? Mas ela precisa entender, não é com você. A mamãe tá assim, assim, assado. E isso, ela fala, posso voltar a brincar, porque não é comigo. Aí você continua chorando. Pois é, e aí o que me impressionou, ele foi e me deu um abraço. Então, foi mais um símbolo ali daquele momento, marcou. Um acolhimento. Um acolhimento. Que provavelmente, quando ele for se relacionar, ele vai poder fazer isso. Porque normalmente os homens fazem o quê? Tá chorando. O que aconteceu? Ele entra em choque, né? Ele entra em choque. E você não tá chorando. Você não tá chorando por causa dele, você tá chorando por causa de você mesma. Como eu te falei, nós vamos, né? Uma gangorra emocional. E a gente tá falando muito sobre vida, a gente falou sobre fases da vida. Agora vem a parte difícil. A fase desafiadora da vida, que faz parte da vida, que é o luto. O luto. E hoje a gente passa por muitos, né? Muitos. Na verdade, todo luto tem uma origem. Às vezes, um luto mal curado... vamos colocar assim... morreu meu pai. Uhum. E aí, morreu o cachorro, morreu não sei quem. Você vai reviver. Todo luto. Se ele não está bem curado, você vai reviver e vai ser difícil. O luto, ele é muito importante ser vivido. E o que a gente faz? A gente foge. A gente veste a armadura... 3 dias já e não. Se você não olhar para ele, e principalmente que assim, eu tava conversando esses dias com uma amiga, ela falou assim, nossa gente, pai morre, né? Eu falei, pô, você não tem o meu, já tem um tempo. Você percebeu o meu? E meu sogro faleceu faz pouco tempo, e a gente tava numa rodinha, eu falei, nossa, hashtag sem pais. Naquela roda, tinham 5 pessoas que não tinham mais pai. Eu falei, gente, isso é muito difícil.
E aí a pessoa fala, nossa, mas meu pai não era isso, meu pai... De novo, a gente vai para aquele lugar. Sim, ele era um ser humano e ele era deste jeito. E se eu for falar como consteladora, seu pai não é obrigado a te amar como você quer. Forte. E não é obrigado. Porque a gente coloca eles de novo naquele lugar. E muito bom se nosso pai adota a gente. Se ele cuida. Que é aquele adotar, é cuidar, eu tô junto, vamos brincar. Agora, se ele não faz esse movimento, é uma escolha. Sim. E quando a gente cresce, existe a autorresponsabilidade também. Se tornar adulto, né? A gente não vai se responsabilizar pelo que o pai foi, mas pelo que o que eu vou fazer, como que eu vou lidar com o que eu senti e tocar daqui pra frente, Exato, não é? Exato. E o luto em si, ele tem fases, não tem? Como funciona isso? Eu vou falar do meu processo, que é uma coisa que eu trago dentro da terapia. Eu busquei terapia porque eu não estava conseguindo conviver. Eu vou falar pra você, xinguei Deus, xinguei tudo que você pode imaginar. Falando, como assim? Você tira meu pai? Nossa, como se Deus fosse esse ser, né? Mas depois que eu fui compreender, o pai nunca tá fora. Ele tá dentro. A gente tem os pais, você é mãe, você sabe que você tá aqui fisicamente, mas você tá construindo uma mãe interna dentro do seu filho. Que ele tá aprendendo a lidar com as emoções dele. Então, é o papel materno. E aí, a função paterna dele falar, putz, eu tenho coragem de pegar minha bicicletinha e... Beleza. Quando o pai morre, você fala, e agora? E tem gente que já não tem nem pai. Que é um luto. Que a pessoa vive revivendo esse luto quando ela vai para uma relação e esse homem nega ela. Já tem uma relação de negação desse homem lá em pequenininho. O luto, ele precisa ser digerido. E a palavra aceitar, eu acho que é pesado, né? Compreendido. Isso é uma fase. E o que acontece? Eu comecei a compreender que meu pai não estava fora. Que ele estava aqui dentro. Então, foi num processo terapêutico de imaginação que eu vi. E assim, vou te dizer, você vai ter que ir lá para se sentir. Você vê, você sente a pessoa, mesmo falecida. Porque a gente vai para um outro plano de consciência. Porque eu costumo falar assim, cara, meu pai é extraterrestre, ele não tá mais terreno, né? Uhum. E esse lugar que a gente vai, fora dessa consciência que a gente está aqui, a gente vai para uma outra dimensão de consciência. Então, essa consciência do meu pai desce e a gente se encontra nesse lugar. Aí tem a cura. Porque não é físico, você não vai ver mais o seu pai fisicamente, mas internamente. Então, essa imagem, e é uma imagem tão real, porque a pessoa fala assim pra mim, Elisa, eu senti o cheiro, eu peguei, e a pessoa não pegou. Mas é tão real que você fala, ele nunca estava fora, ele está dentro. Porque longe é um lugar que não existe, né? Não. Esse modo que você conduz com o paciente, que você estava dizendo agora, me veio muito uma lei hermética, que o todo é mente. Né? O que está em cima está embaixo, né? Em cima está embaixo. Dentro está fora. Dentro, fora. O feminino e o masculino também. E faz mais sentido de uma maneira mais palpável. Desse jeito que você está trazendo. É isso, não é religioso, né? A gente vai além do concreto. A gente vai para um negócio e não tem como você falar que não dá certo. Porque a pessoa, ela fala, nossa, eu vi meu pai. Um outro exemplo, que é um luto, é quando você termina um casamento. É um luto. É um outro tipo de luto, mas é um luto, né? É o fracasso. É você vivenciar a morte daquela relação. E a gente faz o divórcio energético, que é muito comum, que a pessoa fala, nossa, eu nunca mais pensei naquela pessoa. Por quê? A gente vai para essa consciência e você faz as pazes, porque nessa consciência não tem ego. Eu não sou a filha abandonada pelo pai. Eu não sou a esposa que foi... Não, eu sou una com o todo. É uma consciência elevada. Então, quando eu fiz as pazes com esse pai, eu falei, cara, não faz sentido mesmo eu ficar revivendo esse luto.
E eu percebi que eu podia acessar esse pai sempre. Porque é interno. Ele me constitui 50%. Sim. E aí eu costumo perceber que é muito mais fácil você fazer as pazes quando a pessoa não está viva. Do que quando a pessoa está viva. Porque daí você cria a própria imagem, o seu significado. Você significa ela. Óbvio, meu pai tinha inúmeros defeitos. Mas eu vou ressignificar esse homem. E às vezes, né, eu vou lá e falo, putz, pai, o que você faria? O que você falaria? Por quê? O pai é o direcionamento, né? E esse direcionamento vem dessas marcas que ele deixou em você. Exatamente. Enquanto ele esteve fisicamente aqui. Quando ele esteve fisicamente, que a gente vai fazendo esse compilado. Mas eu não sei como que seria hoje, né? Passou-se tanto tempo. Sim. Mas o que a gente faz? Essa reconstrução. E a gente pode fazer isso com a mãe também. Viva. Ou com o pai vivo. Na constelação, às vezes o pai é vivo, mas a pessoa não, ela fala, não tenho pai. Não, você tem. A vida é maior do que os pais. Pensa, vamos usar a palavra Deus, tá? Deus é vida. Você é o portal que traz o seu filho para a vida. Mas maior do que você é o quê? Deus, né? É o todo. Então, quando você fala, não tenho pai, não, você tem. E, mas ele não teve aqui para mim. O que você pode fazer com isso? Chorar muito. Vai falar, poxa, pai, que pena, né? Que a gente não teve esse momento. E você teve a função paterna de alguém, mas você tem pai. E você começa a se reconectar. O que eu percebo é uma arrogância da nossa parte, né? Nossa, eu não tenho pai, minha mãe. A gente já vai para um outro lugar e a gente vai muito acima deles. Aí a vida é muito simbólica, ela fala, linda, você tá julgando sua mãe, aí dá o mesmo. Vem cá ver isso vem aqui então. Venha, toma, vamos ver se você dá conta. Ela traz coisas muito parecidas para você tentar resolver. Um exemplo é assim, as pessoas falam, nossa, minha mãe tá num relacionamento abusivo e não sei o que lá. E ela vai perceber que ela também tá num relacionamento abusivo. E ela não consegue cortar. Mas ela julgou a mãe, né? Então, não julgar, não criticar e não ter pena dos pais. É um preceito. Nossa, isso é uma grande lição e também uma sugestão de reflexão, não é? Porque você é menor do que ele, certo? Seu filho, ele pode falar para você fazer ou não fazer uma coisa? Você tem anos na frente dele. Então, que direito ele tem de julgar, criticar ou ter pena de uma atitude sua? Você vai falar, meu filho, cresce, nem limpa a bunda direito. Não passou pelas experiências que eu passei. Só que hoje a gente é adulta e olha para nossos pais e fala, nossa, não, eles já estão na frente. Eles são adultos. Essa prepotência que a gente acaba criando em alguns momentos da vida de, mas se eu fosse ela, eu teria feito diferente. Será? Será? Fica uma reflexão aí. Fica aí a reflexão. Fica a dica. Será? Fica a dica. E então, eu gostaria de fazer, junto com você, um resumo, sabe? No sentido de, para quem é a terapia sistêmica? Para todo mundo. Eu só não atendo crianças porque eu não tenho especialização para isso. Mas, por exemplo, desenho sistêmico dá para fazer com a criança. Mas a terapia é para todo mundo. Para todo mundo que quer um autoconhecimento no sentido assim, essa palavra autoconhecimento é muito falada, né? Mas sem você se conhecer, você coloca a sua vida na mão do outro. E quando você coloca a sua vida na mão do outro, você não está vivendo a sua vida. Ser protagonista da sua história, a luz está focada para você, o sol está brilhando para você, é o que você... Tá, eu sou capaz. E é o que a gente falou agora, dentro rege fora. Então, se está um caos fora, está um caos dentro. Então, a terapia é para todo mundo. Corpo, mente e espírito. É uma tríade. Pai, Filho, Espírito Santo. O que você quiser. É uma tríade. O 3 é um número mágico, que está sempre por aqui, em algum lugar, né? E o processo terapêutico, ele pode ser experimentado. Para quem nunca teve contato, a pessoa pode ir bater um papo com você. Normalmente é assim, ela marca a sessão, a gente bate um papo, ela preenche um formulário, que eu vou acessar algumas coisas importantes, a gente bate um papo e já no primeiro dia a gente faz a faxina. E aí ela já percebe a diferença na semana.
Tá. E essa faxina não é algo invasivo, né? É algo tranquilo. Não. Como é esse processo? Eu costumo falar que assim, imagine que a gente tá lá dentro da sua mente e aí eu vou te guiando, você vai me levar. Na verdade, eu só guio você até um ponto. Você vai de carona. Depois é você que vai me trazendo as imagens. Então, quando você começa a pensar em outras coisas, fica como, sabe, tela... eu não vejo nada. Se a pessoa começa a viajar, eu falo, volta, porque eu preciso que você me traga as informações. E aí ela vai trazendo as pessoas que ela quer curar, que ela quer trabalhar. Aí eu pego e falo, olha, tá vendo essa planta? Arranca ela pela raiz. O seu cérebro sabe que a gente está cortando mal pela raiz. Que a gente está indo no mais profundo. É simbólico, lembra? Tudo é símbolo. A vida é simbólica. Dentro da sua mente também funciona assim. Você falou, Elis, eu mexi em fotos. Símbolos. A gente está aqui trabalhando, tem vários símbolos aqui que constituem o empoderamento, a força, a comunicação, levando isso para o mundo. Então, tudo é simbólico. Então, dentro da sua mente, a gente vai trabalhar esses símbolos. Eu sei o que você vai me trazer. Então, a Ju encheu o copo com água. O que ela está me mostrando? A gente está trabalhando que ela está enchendo o copo dela, que estava vazio, com as emoções dela. Depois eu vou pontuar para você. Ju, a gente faz isso hoje. Faz sentido? Você fala, faz. Porque às vezes as pessoas não me falam quem são. E eu falo, seu pai é assim, assim, assado? Ela fala, é. Porque ela me trouxe a imagem do pai. Ela me trouxe. E aí parece mágica. Ela fala, mas como assim você viu isso? Eu falo, mas foi você que trouxe, não fui eu. E aí a mudança é feita. E isso acontece por um exercício. A pessoa vai sentar numa poltrona confortável e você vai conduzi-la. É como se fosse uma meditação. Exatamente. Só que o que acontece? A gente entra no mesmo campo vibracional. Tá. Então eu entro no seu campo, você me dá o acesso e a gente vai trabalhar. Você vai estar num estado relaxado, alfa. Uhum. Então normalmente eu sinto quando a pessoa está enjoada, quando ela quer chorar. O campo vai me mostrando. Eu falo, nossa... Eu não sei que... Você não falou da sua mãe, mas eu sinto a emoção. Eu lembro até hoje, quando eu fui trabalhar com uma moça, que ela está comigo até hoje, e ela falou assim, já curei minha mãe. Elisa, já curei minha mãe, tá tudo bem. Aí a gente foi fazer o processo. Era a primeira sessão. E aí a mãe deu a mão para ela. Porque ela estava fazendo um trabalho de ir para a vida, né? Uhum. Para ter uma promoção no trabalho. Ela recuou a mão. Aí a gente terminou a sessão, ela chorava. Eu falei, o que foi? Ela, eu acho que eu não curei minha mãe. Eu acho que eu não curei, porque eu não quis pegar a mão. Ela não me deu a mão. Eu não quis pegar na mão dela. Eu falei, ela trabalha e ela super avançou de cargo, mas ela queria o quê? A aprovação da mãe dela. A gente foi para vários lugares daí, entendeu? Nossa. E foi incrível. Porque ela falou, já trabalhei minha mãe. Eu falei, tudo bem. A gente vai onde você me permite. E aí, ficou nítido. Ela falou... Eu não acredito que eu tenho que trabalhar minha mãe. Eu falei, Mas muitas vezes, quando a gente tem essa convicção, tem alguma coisa que vem em seguida, né? Tem. Então, é muito legal poder ter técnica, porque é algo muito sério, né? Parece mágico enquanto você fala, né? Eu acesso o campo energético, a pessoa, ela abre para que eu possa entrar junto com ela e ir para esse relaxamento junto com ela, para esse processo. Mas é científico, é quântico. O campo mórfico, ele é provado, né? Todo esse processo, até o 100º macaco, que é a construção da mente, a reprodução de padrões, de linguagem, tudo isso é provado. A gente está dentro de um campo de informações. Eu acesso o seu campo de informação. A constelação fala sobre isso. O que eu percebo? A gente, hoje, eu recebo muito isso. Pessoas que vão em terapeuta e tem terapeuta de um final de semana, que você faz um curso. Uhum. Mas a gente está falando de vidas. Eu estou falando do seu casamento, do seu filho. Não. Você tem que tomar muito cuidado. Então, procure um profissional que possa te levar num lugar que não te destrua. Sim. Até mesmo consteladores. Eu tive uma proposta de fazer um curso de constelação. Eu falei, gente, mas não é isso. O Bert demorou 40 anos para construir uma constelação. Você não vai aprender em um final de semana. Porque tem todo um processo de você sentir o campo. Eu preciso sentir você. A gente comentou, a gente deu liga aqui. Porque você entrou no meu campo, a gente se diluiu aqui
E é fluido. Tem gente que não é fluido. Você não acessa aquele campo. E olha, sobre isso, sobre esse cuidado, para quem está assistindo e nunca teve a experiência de fazer terapia, eu tive uma experiência negativa na primeira vez que eu fui à terapia. Eu me senti invadida, né? Porque eu nunca tinha passado por um processo como esse. E essa pessoa atendia num consultório em que ela estava assim como nós estamos sentadas, eu nessa cadeira, ela aí, e atrás dela tinha uma janela. E essa janela estava aberta, porque naquele dia estava calor, e tinha um prédio na frente. E eu comecei a conversar com ela começou a me fazer perguntas. E aí, num certo momento, eu olhei para essa janela, na outra janela tinha uma pessoa me ouvindo. Sabe? Não que ela estava espionando, mas ela estava ali. Ela estava me ouvindo, estava muito próximo. Não é legal. Então, assim, não teve esse cuidado, não foi legal. Então, eu talvez não tenha escolhido com cuidado, com cautela, esse profissional, sabe? E depois... passaram alguns anos, na verdade, porque eu fiquei chateada com aquilo. E aí eu tive o cuidado de pesquisar a terapeuta que eu estava realmente passando, onde ela estava se relacionando, no sentido profissional mesmo. Sim. O que ela já tinha feito, qual era a especialização, o viés dela, isso. né? Então, isso é muito importante. Então, eu acredito que se você está assistindo aqui e todos esses temas que nós trouxemos e essa visão da Elis faz sentido para você, isso tem que fazer sentido. É um bom sinal, né? Então, eu acho muito importante ter esse cuidado de entender, como você disse lá no início, existem terapias mais tradicionais que tratam de uma maneira. Sim. E o seu tipo de terapia, que é a terapia sistêmica, que trata de outra maneira. Então, tem para todos os tipos de pessoa. Tem para todo mundo. O que eu percebo que chega para mim é a mesma coisa que você falou. A pessoa, às vezes, está no celular, não presta atenção. Dentro de convênio, é muito rápida a sessão. E, assim, a gente está falando de vida. A gente está falando da sua dor mais profunda. Você precisa ter um tempo comigo. Você precisa confiar em mim. A porta precisa estar aberta. Então, tem o mestre certo. E somos mestres de nós mesmos. Mas tem a pessoa que conduz. E aí ela fala, poxa, vou falar para você, separa do seu marido. Não, não é assim, é um casamento. Ele bate em você, ele te agride. Não. Tá, então, precisa mesmo? Vamos olhar? Vamos dar uma segunda chance para você? Então, tem todo um processo, sabe? E não cabe a mim resolver o seu problema. É você que tem que resolver. A saída é para dentro. Perfeito. Adorei. É boa essa frase, né? E como que as pessoas fazem para te encontrar, Elis, fisicamente e aqui na internet? Fisicamente na cidade de Itu, né? No bairro Brasil. Eu tenho uma sala lá. E também atendo na Casa Una, aqui em Salto, onde nós fazemos constelação familiar em grupo, que é incrível, incrível. É a minha favorita. Amo todas. Mas acho que com pessoas você fala, ai, gente, fala o que você está sentindo. É a realização para você. É muito impressionante. Vá. Então, eu atendo na Casa Una. A Benção do Útero também é na Casa Una. Então, tem muitas terapias em grupos lá. E no particular também tem horários lá e tem horários em Itu, que é mais flexível, né? Porque a sala é minha. Tá. Então, e nas redes sociais, né? Elis Sarlo. Elis.sarlo. Elis.sarlo. O logo vai aparecer aqui. Se você está assistindo no YouTube, é só dar uma olhadinha na tela que você vai encontrar a Elis no Instagram também. A gente vai deixar aqui na descrição. E no YouTube, tô arrumando o meu canal para que ele fique com mais informações, né? Perfeito. Com podcast, isso vai acontecer. Muito em breve, terá muito conteúdo para o pessoal poder sentir isso, se isso faz sentido na vida, né? E se essa pessoa pode buscar uma terapia, se é o processo ideal para ela, né? Independente do momento. Elis, um prazer bater esse papo com você. Foi ótimo, foi super tranquilo. Estamos tomando um café, só faltou um cafezinho. É verdade, no próximo a gente traz um café. Sim, foi um momento terapêutico para mim. Para mim também. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até o próximo episódio. Até o mês que vem.